Bom, tendo falado sobre o trabalho, a cultura, a liberdade e a existência no existencialismo, que foram todos os temas das nossas últimas aulas, já desse segundo bimestre, que na realidade era uma retomada de assuntos que nós já tínhamos inaugurado em sala de aula ainda, na primeira parte do ano, né? Até março foi quando a gente parou de ir para a escola, março, abril, sei lá. Então, primeiro a gente deu uma passada pela apostila toda, ela de maneira mais ou menos superficial. E aí, quando a gente começou a se ver por vídeo, a se falar só pela internet, então já estava no segundo bimestre e a intenção era dar uma aprofundada para elaborar com maior profundidade esses mesmos assuntos que a gente já tinha inaugurado no primeiro bimestre, né? E então a gente fez uma discussão mais elaborada sobre o trabalho, a cultura, a liberdade e a existência no existencialismo, de que maneira todas essas coisas estão relacionadas, e elas estão intimamente relacionadas, né? O trabalho não se faz sem a cultura, e essa cultura criada pelo trabalho, que deriva da liberdade de que a gente dispõe dessa suposta natureza humana, né, intrínseca à humanidade, é o que permeia, o que forma, o que possibilita a nossa existência, não é? Que é formada justamente, que é feita, é erigida, é ordenada, é direcionada, é guiada pelas nossas escolhas que nós deliberadamente fazemos a partir da liberdade de que a gente tem, que é uma liberdade, essa liberdade intelectual, essa liberdade racional que nos emancipa, de certa maneira, em relação aos nossos instintos, né? Não é necessariamente essa liberdade de ir e vir, não é necessariamente uma liberdade de fazer o que se quiser, no sentido de, eu quero ir para o Japão agora, mas eu não posso porque eu não tenho dinheiro, ou eu não posso porque os aeroportos estão fechados, ou eu não posso porque minha mãe não deixa, ou eu não posso porque eu sou menor de idade, eu não posso por isso, eu não posso porque eu não sei falar japonês, ou sei lá, qualquer outra coisa. Não é esse tipo de liberdade, é a liberdade de poder querer ir para o Japão, por exemplo. Não tem nada no nosso DNA, não tem nada na nossa essência, não tem nada no âmago mais profundo do nosso ser que fala se a gente deve ir para o Japão ou não, ou ficar por aqui, ou morar em Campinas, ou morar em São Paulo, ou morar na Bahia, ou morar no Pará. Não tem nada no nosso DNA, na nossa constituição como ser humano, que nos diz onde a gente deve morar, ou o que a gente deve fazer, ou que profissão a gente deve seguir, ou o que a gente deve querer e fazer e ser. Essas coisas, elas dependem, elas derivam da maneira como a gente vive a vida, né? Das escolhas que a gente toma a partir dessa liberdade intrínseca nossa, né? Essa liberdade racional que nos afasta, que nos distancia dos nossos instintos pura e unicamente, né? A nossa vida não é simplesmente ditada e delimitada pelos nossos instintos, tal qual assim se manifesta nos outros animais que a gente percebe na natureza, né? E eu falei muito mais disso na última aula, enfim. Então, tendo falado sobre esses assuntos, a gente chega no desenrolar dessa humanidade que se constitui no dia a dia, no passo a passo, a todo instante, a todo momento, pela liberdade, pelo trabalho, constitui uma determinada cultura que orienta o nosso querer e os nossos costumes, que a gente tem por bom ou mal, certo e errado, enfim, que conforma mesmo as coisas que nós queremos, né? Que nos condicionam a querer o que a gente quer. E aí tem vertentes opostas, diferentes sobre esse negócio dessa liberdade. Se a gente é realmente tão livre assim para escolher o que a gente quer ou para querer o que a gente quer. Tem uma frase muito bacana, uma máxima do Schopenhauer, que inclusive abre
é a primeira cena da terceira temporada de Dark que saiu esses dias agora. Não sei se vocês estão assistindo Netflix, ou se vocês acompanham essa série. A primeira temporada eu achei muito bacana, a segunda e a terceira já meio assim, mas ela tem muitos conceitos filosóficos que é interessante para se abordar, para se analisar. Então não é um seriadinho bobo para assistir e passar o tempo só. Então eu não estou falando isso para vocês de graça, de bobeira, né? Tem a ver com a aula, tá? Não queiram me reprimir por isso. Enfim, essa primeira cena que abre então a terceira temporada, que é a última, fala o seguinte, que o ser humano ele é livre para fazer o que quer, mas ele não é livre para querer o que quer. O que ele quer dizer com isso? Que as coisas que a gente quer, elas são determinadas por uma força que é exterior a nós, que está fora da gente, que é meio que pré-determinada. Por exemplo, o que eu estava falando aqui agora, né? Que as coisas que eu quero, elas podem ser determinadas pela sociedade em que eu vivo, ou pela minha família, ou pela minha religião, ou pelas coisas que eu gosto, pelos ambientes em que eu frequento, né? Então, a nossa liberdade, ela é mais ou menos relativa. A gente é livre até que ponto? E mesmo isso de restringir as nossas ações por motivo de força maior, né? Essas razões pelas que eu falei que eu não posso ir para o Japão agora, ou não poderia se fosse o caso, né? Bom, então a gente tem o desenrolar dessa humanidade que se constitui por todos esses expedientes que nós temos conversado até agora, e aí esse processo histórico que, seguindo essas ideias do existencialismo que eu tenho falado para vocês agora, que se baseia em tudo isso que eu tenho falado para vocês até agora, esse processo ele pode ser interpretado como construído e determinado por cada indivíduo no seu tempo, né? Quer dizer, a gente pode ser levado a pensar que cada pessoa no seu tempo constrói a história e guia o mundo para um lado ou para o outro a partir da liberdade que tem, inserido na cultura em que está, num determinado trabalho que executa, enfim. Mas tem um outro ponto de vista também, né? Geralmente a gente tem não só um, dois, três, diversos, múltiplos pontos de vista, mas eu pretendo apresentar para vocês um que é muito, muito abordado na filosofia, particularmente quando a gente fala de filosofia da história, que é o Hegel, principalmente ou especialmente porque ele vai influenciar também um outro filósofo muito comentado, que inclusive nós até já falamos sobre, quando tratamos do trabalho, né? E aí de novo a gente mistura esses temas todos, eles estão todos intrinsecamente relacionados, o trabalho, a história, a cultura, a liberdade, a existência, todas essas coisas. Bom, deixa eu falar do que eu ia falar, né? O Hegel ele vai pensar na história como uma sucessão de eventos que já estão mais ou menos pré-determinados desde o começo. A história da humanidade é a história da tomada de conhecimento, da tomada de consciência sobre as coisas. É um alcance da razão, de uma razão que já existe a priori, né? E a gente vai tomando consciência, a gente vai tomando conta dessa razão. A gente vai descobrindo as verdades do mundo e se emancipando cada vez mais em relação a esses instintos, esses atrasos, essas amarras sociais, essas coisas que nos prendem, nos restringem, né? Então, a história da humanidade é a história de um caminho rumo a um progresso e rumo à liberdade, a uma liberdade plena, uma plena liberdade que será atingida racionalmente, pela razão, né? Essa razão que possibilita a nossa liberdade. Percebem? É muito difícil falar de uma coisa sem mencionar a outra, porque são meio que elementos constitutivos de um mesmo debate, de um mesmo discurso, de uma mesma ideia,
central. Então, esse Hegel, Friedrich Hegel, ele nasceu ainda no século XVIII, mas vai morrer já no século XIX, meados do século XIX. Então, ele já pegou um momento de ascensão das ciências, de formação das cadeiras universitárias nas universidades, né, nas academias. Esse século XIX foi chamado século das ciências, e a gente tem um desenvolvimento técnico-científico realmente bastante vultoso, bastante perceptível, né, que vai meio que lançar as bases para a nossa sociedade contemporânea, para a nossa sociedade da informação, da ciência, né, da conectividade, tal qual nós nos inserimos hoje, né? Inclusive vai plantar também os conceitos do nosso currículo escolar, a maneira como a gente estuda as coisas e passa os ensinos adiante, enfim. Então aí a gente tem uma série de questionamentos sobre a natureza da história, né? Se essa história ela é realmente ela tem um plano racionalmente estabelecido desde o começo e tem um caminho delimitado para a humanidade seguir até chegar num fim da história que já está pré-determinado, que é um caminho certo a se seguir, ou ela é simplesmente um amontoado de acontecimentos aleatórios que, ao acaso, que é construída por cada indivíduo, ou é o conjunto da sociedade que vai vencendo etapas cada vez mais complexas, mais elaboradas com o passar do tempo, que vai permitindo um domínio maior da natureza e, portanto, uma construção intelectual racional cada vez maior, que nos permite avançar no tempo e no entendimento das coisas, né, que nos concede uma liberdade cada vez maior para compreender o mundo na sua totalidade. E essa liberdade, que é possível pela razão, retroalimenta a própria razão e nos permite conhecer cada vez mais coisas num ambiente cada vez mais amplo, né? Ter uma visão cada vez mais aberta sobre o mundo, sobre o universo. Se existe um fim para a história, se ela é pré-determinada, né? Se existe um momento em que a gente vai chegar lá e aí acabou, a gente cumpriu tudo que a gente precisava cumprir, a gente fez tudo que precisava fazer, a gente conhece tudo que precisava conhecer. Se esse sentido é intrínseco, se esse sentido é construído por nós, se esse sentido existe ou não. Esse Hegel, ele vai falar que sim, né? Como vocês podem até imaginar, podem depender da breve exposição que eu até já fiz dele, que existe sim um sentido na história, e esse sentido da história, o objetivo da humanidade na história, que a história também só existe para a humanidade, né? As únicas relações historicamente, socialmente construídas são as relações humanas. Pelo menos no nosso debate acadêmico, né? No que nos diz respeito no estudo da filosofia e da história, e particularmente da filosofia da história e mesmo da história da filosofia, a única sociedade que a gente vai considerar como historicamente construída, que se constrói e se transforma historicamente, é a sociedade humana. Inclusive, a descrição de história que vocês provavelmente aprenderam na escola, qual que é o objetivo da história, né? O que estuda a história? Quais são os objetos de estudo e de pesquisa da história? O ser humano no espaço ao longo do tempo. É isso que a gente considera que a história estuda, né? As transformações pelas quais os seres humanos passam em um determinado espaço ao longo do tempo. A gente não pode prescindir dessas três ferramentas, dessas três variáveis para ter o estudo da história. Então, a história é justamente isso, tá? A gente precisa considerar as transformações pelas quais o ser humano passa ao longo do tempo. E o Hegel, ele vai dizer que essa transformação pela qual o ser humano passa ao longo do tempo, ela é pré-determinada, ela tem um objetivo a ser cumprido. E ele procura observar historicamente, né? E ele já está num ponto de vista favorável a isso, porque ele já está lá no século XIX, e nós temos produções racionais, intelectuais, pelo menos desde a Grécia Antiga, então pelo menos desde o século VI a.C.,
Então ele já tem mais de 2.000 anos de escritos e de elaborações filosóficas para ver se aqueles caras lá de trás, se o que eles pensaram que era a regra universal, a verdade do mundo, ela se confirmou no desenrolar da história, né? Se os que estavam lá atrás falaram que a história é constituída do ser e do devir, lembram daquele debate entre o ser e o devir, entre a constante permanência, a estabilidade e a infinitude, ou pelo devir, pelo constante vir a ser, pela sempre transformação das coisas nos seus contrários, ele está num ponto em que ele pode fazer uma observação dos últimos 2.000 anos e ver qual dos dois tinha razão. E aí, o que está certo? É o ser, é o devir, é o racionalismo, é o empirismo, a metafísica existe ou não, é só esse nosso mundo concreto, material, palpável? Para o Hegel, ao mesmo tempo em que a gente tem o ser da história, ela só se constrói no devir. O ser e o devir são a mesma coisa para o Hegel, né? O ser, ele se constitui no próprio devir. Então, é o que ele vai chamar de um processo dialético. A história se constrói num processo dialético. E o que é essa dialética para o Hegel, que o Marx vai adotar lá mais na frente, né? Que a gente tem uma tese, a gente tem um problema, uma verdade, uma questão a solucionar, tem uma antítese, que é o seu contrário, e esses dois entram num embate, num choque, e aí disso sai uma terceira coisa, que é a síntese, que é a solução desses dois problemas que foram colocados anteriormente, né? E essa síntese passa a ser um novo objeto de estudo, um novo objeto de pesquisa, para o qual há o seu contrário, há uma contestação, há uma antítese, a antítese. E de novo vai haver esse embate, do qual vai sair uma terceira coisa, que é uma solução para esse embate ocorrido anteriormente, que vai ser uma nova síntese. E assim a história vai se desenrolando, vai avançando cada vez mais, vai solucionando as suas questões, vai solucionando as suas teses e antíteses e caminhando de síntese em síntese rumo a uma expansão da razão, rumo a um conhecimento geral, a uma consciência generalizada de si, do outro e da relação entre o seu indivíduo, a comunidade e o mundo. Então, o objetivo da história seria, portanto, para o Hegel, essa consciência maior, essa consciência absoluta que se manifesta pelo espírito do tempo, o Zeitgeist, como ele fala, né? Lembrando que o cara é alemão. Na realidade, alemão. Já é. Não é alemão ainda não. Porque a Alemanha só vai se formar como Alemanha lá no final do século XIX, lá em 1871. Ele morre antes disso, ele morre em 1830, sei lá. Deixa eu ver quando era. 1831 o Hegel morre. Então a Alemanha vai se formar como país dali a 40 anos ainda, na realidade. Então ele está na Prússia, nos reinos germânicos, né? Mas enfim, o idioma era esse. O Zeitgeist, ele fala o espírito do tempo, que cada sociedade, cada comunidade, cada tempo, né, histórico manifesta um conjunto de costumes, de entendimentos, né? A sua cultura, a sua moral, as suas regras estabelecidas, o que tem como certo e errado, os seus preceitos científico-filosóficos derivam de uma determinada sociedade inserida em um determinado espaço do tempo, né? Então, o espírito do tempo, analisado em perspectiva, analisando esse espírito do tempo ao longo da história, ele pôde verificar ou que ele considerou pelo menos como um avanço, um progresso de uma fase a outra, de uma etapa a outra. Sempre uma tese e uma antítese que vão gerar uma síntese, que essa síntese por si mesma passa a compor uma nova tese, aparece uma nova antítese que vai compor uma nova síntese, e assim essa história vai
caminhando, vai se desenvolvendo rumo a uma elucidação, a uma contemplação completa da razão de todas as coisas, do mundo, né? De uma conscientização racional geral, né? Ele vai falar que tudo no mundo, todas as coisas, e esse caminho, esse destino último da história, né? Seria a completa manifestação da razão. Todas as coisas são a manifestação da razão. Então ele fala que esse é o destino da humanidade, né? Inescapável. E cada indivíduo, cada pessoa está contribuindo para esse destino da humanidade, mesmo que não saiba, mesmo que de maneira ingênua ou inconsciente, tudo o que a gente faz está contribuindo para essa elucidação completa, né? Para esse alcance de uma razão cada vez maior, uma consciência cada vez maior de si e dos outros. É o que ele vai chamar desse trajeto do espírito em si para o espírito absoluto, em si e para si, que seria esse trajeto da humanidade, né? O Marx, depois dele, vai falar que ele está mais ou menos certo, mas ele tem lá algumas ressalvas, porque muito embora ele adota esse negócio da dialética, que realmente a história ela é constituída por esse jogo de oposição entre a tese e a antítese que vai desembocar numa síntese, que compõe uma nova tese e enfrenta uma nova síntese, que vai gerar uma nova tese, que confronta uma nova antítese, que vai compor uma nova síntese, que vira por sua vez uma nova tese, que vai se confrontar com uma nova antítese para formar uma nova síntese. E esse processo de construção, de evolução, de elucidação, vai movendo a história para frente, né, cada vez mais, rumo a um futuro cada vez mais iluminado, mais esclarecido. O Marx vai falar que esse negócio de acreditar que tudo é determinado, tudo é determinado mesmo, orientado por uma razão intrínseca anterior à existência, anterior às nossas próprias ações, e que as nossas ações são um efeito dessa razão já pré-estabelecida, né? O Marx vai falar que não é nada disso. As nossas relações sociais, o nosso mundo, na realidade, esse espírito do tempo, ele se constitui no dia a dia, né? Na nossa materialidade. E aí, nesse caso, eu acho que ele está bem mais próximo do existencialismo que a gente falou nas aulas anteriores, né? Porque ele fala que tudo bem, existe uma razão, existe um plano metafísico superior, são as nossas instituições, são os nossos mitos, enfim, as nossas verdades inventadas, né? Os nossos conjuntos de leis, o que a gente tem como certo e errado, a nossa moral, a nossa cultura, tudo isso é uma coisa que está fora da materialidade, né? E que, no entanto, existe, que afeta a nossa vida muito diretamente. Mas que essas coisas não existem a priori. Essas instituições ele vai chamar de superestrutura. Não é a superestrutura que define a nossa vida material. Não é o nosso conjunto de leis, as nossas elaborações metafísicas e filosóficas que determinam a maneira como a nossa sociedade se organiza. É exatamente o contrário. É a maneira como a nossa sociedade se organiza que vai determinar a nossa superestrutura. E a maneira como a nossa sociedade se organiza, ele vai chamar de infraestrutura. São as nossas relações de trabalho. É a maneira como cada sociedade se relaciona com os meios de produção e executa um determinado trabalho que produz a base material de sustentação de uma determinada sociedade. Então, percebem como o trabalho, a cultura e a liberdade e a existência estão relacionadas com esse desenrolar, com esse avanço da história e as maneiras como a gente observa isso, né, como a gente estuda essas coisas. Nesse momento, eu não vou fazer uma incursão muito profunda sobre os assuntos que esses caras estão teorizando, né? Os expedientes pelos quais eles passaram, para apresentar esse campo para vocês, tá? No futuro,
relativamente próximo, vocês vão abordar esses assuntos com uma profundidade muito maior. Mas aí vocês já ouviram falar disso, já têm uns conceitos iniciais sobre esses assuntos, né? E já estão mais ou menos situados, não vão ficar muito perdidos. Inclusive, a minha intenção aqui é propor para vocês esses temas para um debate, para uma investigação filosófica para além do banal, para vocês começarem a pensar nessas coisas e irem aprofundando esses questionamentos e seus entendimentos sobre esses assuntos, guiados, acompanhados, orientados pelos professores e sozinhos também, né? Dentro da cabeça de vocês, irem questionando essas coisas e entendendo a maneira como esses assuntos se relacionam com a sua vida e como a sua vida está intrinsecamente relacionada com essas coisas, né? É entender como a sua vida se constitui no mundo, né? Ou uma maneira de entender essas coisas que permeiam a nossa existência e as nossas escolhas e a nossa liberdade, e o nosso trabalho, e a nossa cultura e a nossa sociedade, as nossas tradições, como as nossas sociedades se constituem ao longo do tempo, em um determinado espaço, como as nossas regras mudam, como as nossas concepções de certo e errado, de bom ou mal, de comum, de estranho, mudam. Ou não mudam, permanecem, se permanecem, por que permanecem, se mudam, por que mudam. E numa perspectiva histórica, num contexto mais amplo, a gente pode perceber ou pode procurar razões e explicações de por que as coisas mudam ou permanecem e se aproximar mais de um conceito filosófico ou de outro, se você se adequa mais, se você acha mais razoável, mais plausível as questões elaboradas pelo ser ou pelo devir, o que é cada uma dessas coisas, enfim, dar ferramentas para vocês investigarem a vida que a gente vive, o mundo que a gente vive, a maneira como a gente constrói a nossa existência, né? Bom, se as orientações que eu recebi da última vez não mudarem daqui até semana que vem, essa é provavelmente, muito possivelmente, a nossa última videoaula online. E aí, a partir da próxima semana, já que começa o próximo bimestre, a gente vai se ver toda semana, no nosso horário de aula mesmo, na segunda-feira de manhã, online, tá bom? Ao vivo, em tempo real, eu digo. Para a gente tocar os nossos estudos no próximo bimestre e até o fim do ano. Então aí a gente vai ter uma conversa mais próxima, vai ter mais aulas, né, naturalmente, porque aí suprime aquela aula de tira dúvida e a gente vai se falar todas as semanas e vai poder trabalhar melhor já na próxima apostila, né? Com isso, então, a gente encerra esse segundo bimestre, a gente acaba essa apostila de vez. E eu espero que tenham ficado entendidos, pelo menos mais ou menos, esses conceitos iniciais que foram propostos, que foram levantados para debate, foram postos em evidência nessa primeira apostilinha de vocês, tá? E eu vou pedir, naturalmente, um trabalho para vocês fazerem, vai ser a prova de vocês, tá? A prova bimestral de vocês, valendo de 0 a 10, vai ser a nota de vocês nesse bimestre, né? Dadas as atuais circunstâncias, e a gente pode fazer então a avaliação sob essas condições. Então é assim que a gente tem trabalhado. Então fiquem atentos no sistema, no plural, que eu vou mandar para vocês lá uma atividade avaliativa para vocês me responderem por lá, para eu poder corrigir, atribuir nota e tal. Fiquem atentos ao prazo e às condições que eu solicitar no enunciado, tá bom? Se tiverem dúvidas, se tiverem alguma dificuldade, podem me perguntar. Se tiverem alguma dúvida ou dificuldade sobre qualquer um desses assuntos sobre os quais nós temos conversado nessas últimas aulas, me perguntem também. Conversem entre si, conversem em casa, conversem comigo. Eu gostaria muito que vocês entendessem essas coisas, tá bom? Fizessem uma ideia sobre o que significam essas coisas, tá?
Então é isso, gente. Façam, não deixem de fazer anotações sobre essas aulas. É possível que eu peça para ver as anotações de vocês, tá bom? Em algum momento na nossa história. Então façam as anotações e isso ajuda muito a entender o que foi falado, né? Ah, professor, mas como fazer anotação? Faz o seguinte, para quem já está fazendo muito bem, né? Se você já tem um método, um programa, um checklist a cumprir, enfim, os seus critérios estabelecidos para seguir, muito bem. Para quem não faz o seguinte, abre um bloco de notas e deixa aberto já do lado do vídeo, enquanto você vai assistindo, e vai escrevendo os assuntos sobre os quais eu estou falando, os autores que eu estou citando, as datas que eu estou mencionando, o lugar no tempo e no espaço em que esses caras estão inseridos, né? Eu falei para vocês que o Hegel ele está em fins do século XVIII e início do século XIX, ele morreu na primeira metade do século XIX, esse mesmo século XIX que é o século das ciências, que estabeleceu as ciências humanas, a história como ciência mesmo, uma investigação filosófica acerca de temas que não eram antes abordados, que vai pôr em evidência esse negócio da história como ciência e da filosofia da história, esses questionamentos todos a respeito da história, se existe um destino pré-determinado ou se não, e de que maneira essas coisas acontecem, vão anotando essas coisas. Esse tipo de coisa que deve entrar nas anotações, entendeu? Sobre esse tipo de aula. Enfim, esse tipo de dado, de informação que eu passo para vocês, anotem. Porque aí eu vou perguntar para vocês, e aí, gente, assistiram a última aula? Ah, assisti. E o que vocês entenderam? Ah, professor, não entendi nada. Mas você anotou alguma coisa? Não anotei nada. Bom, aí fica mais difícil. Ah, professor, eu anotei sim, anotei isso aqui. Então, pelo menos vocês podem me dizer os tópicos pelos quais a gente passou ao longo da aula. E não me falar só o título da aula, como a maioria acaba fazendo, né? Bom, a partir da próxima semana a gente vai poder ter uma conversa mais imediata, né? Então a gente vai resolvendo quaisquer possíveis dificuldades, imbróglios, dúvidas, questões ao longo do tempo, tá bom? Bom, é isso aí. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, vocês entram em contato comigo, a gente vai se falando. Até mais.